Bom dia a todos que estão hoje para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM. Hoje nós temos aqui um colega, procurador municipal de Belo Horizonte, e que se chama Bruno Bete Costa. E o Bruno já foi também procurador do Estado de São Paulo. Ele é mestre em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, é professor de Direito Administrativo, é advogado e também é autor de um recente livro de Direito Administrativo, Manual de Direito Administrativo, editado pelo Grupo GEM recentemente. E o Bruno, ele vem tratar hoje de um tema bem das suas inquietações e também dos muitos cursos que ele tem ministrado, seja para concursos, né, seja para pós-graduações, que são alterações na lei de improbidade administrativa e que tem gerado muitos questionamentos, né? Em especial, trazendo elementos da jurisprudência e um enfrentamento muito atual com um panorama, então, das alterações da lei de improbidade administrativa. Bruno, agradeço muito a tua presença e antes de eu te passar a palavra e que comeces a falar, eu vou estabelecer algumas questões que devemos combinar aqui com o pessoal que está presente hoje, que mantém os seus microfones mutados para melhor conforto de todos e do palestrante, e podem encaminhar suas dúvidas pelo chat. Na eventualidade do grupo de residentes jurídicos que está aqui presente hoje não visualizar o chat, peço a gentileza de encaminharem suas dúvidas pelo WhatsApp pessoal, porque os residentes jurídicos têm o meu contato, certo? Então, o Bruno está aqui hoje, ele vai fazer uma apresentação e depois tirem muitas dúvidas com ele, porque ele é o profissional realmente indicado para tratar desse tema. Oi, Bruno, pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Karen. Obrigado pelo convite. Uma alegria, um prazer muito grande poder vir, né, ainda que virtualmente, à Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. É um prazer, as coisas boas da tecnologia, né, e também encurta caminhos e possibilita esse tipo de encontro de maneira mais fácil, embora sempre o contato pessoal seja sempre muito bom, muito gostoso, né? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Um prazer, uma alegria muito grande. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a temática da improbidade administrativa e, basicamente, sobre as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal enfrentando as alterações promovidas pela Lei 14.230, né? A gente muito bem sabe, em 2021, a Lei 8429 teve as seus dispositivos profundamente alterados, né? 2021 foi um ano ímpar, literalmente um ano ímpar, né, em direito administrativo, porque nós tivemos uma nova lei de licitações, né, a 14.133, e tivemos, eu digo, tivemos uma nova lei de improbidade, porque a lei 14.230, apesar de ter mantido a 8429, ela altera profundamente a estrutura da temática da improbidade, superando entendimentos jurisprudenciais, enfim, bastante coisa foi alterada, embora o número da lei tenha permanecido o mesmo. Meus amigos, vou fazer aqui o compartilhamento do nosso material, vocês aí estão vendo, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a temática da improbidade. E aqui no ponto número 1, em que eu vou falar para você sobre um conceito e comentários iniciais, mas, na verdade, para a gente falar sobre a questão da retroatividade da nova lei. Mas, antes disso, observe, pessoal, que a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada. Quando a gente fala em improbidade, a gente fala em uma situação de enorme gravidade. Nem todo ato ilegal é ato de improbidade. Isso é um ponto importante.
mais ainda com as restrições promovidas pela Lei 14.230. Então, obviamente, um ato ilegal deve ser combatido, mas não necessariamente no âmbito da improbidade administrativa. Nesse sentido, né, a doutrina vai dizer, e o STJ vai encampar, que o conceito de improbidade é um conceito inelástico, exatamente por estar a improbidade no campo do direito sancionador. Tá? O fato de a improbidade estar no direito sancionador faz com que o seu conceito seja inelástico. E o STJ, a doutrina vai dizer, e o STJ encampa, que o referencial da Lei 8429 é o ato praticado pelo agente voltado à coisa pública a qual aquele agente foi chamado a administrar. É o ato do agente voltado à coisa pública a qual foi chamado a administrar. Por isso, por exemplo, o STJ entendeu que eventuais abusos praticados por autoridades policiais frente a particulares durante uma abordagem policial, aquilo não configuraria improbidade administrativa, porque não está voltado à coisa pública a qual foi chamado a administrar. Mas, pessoal, o que eu quero efetivamente conversar com você aqui se refere à disposição constante neste artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 8429. O artigo 1º, parágrafo 4º, vai nos dizer o seguinte, olha, aplicam-se ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Aí, pessoal, a grande discussão que se começou a fazer lá no dia 26 de outubro de 21, data da publicação da Lei 14.230, a grande discussão foi: haverá aplicação retroativa dos aspectos benéficos da Lei 14.230? Olha, essa foi a grande discussão. Aplica-se retroativamente os aspectos benéficos, por exemplo, pessoal, como aspecto benéfico da Lei 14.230 foi a revogação da modalidade culposa de ato de improbidade. A Lei 8429, na sua redação original, permitia tanto um ato de improbidade doloso quanto um ato de improbidade culposo. Com a 14.230, isso acabou. E há apenas ato de improbidade doloso, e não é qualquer dolo, a lei ainda vai dizer. Se nós pegarmos o artigo 1º, no seu parágrafo 2º da 8429, nós vamos perceber que não é um dolo genérico, que é um dolo específico, com o fim de alcançar o resultado pretendido, não bastando a mera voluntariedade do agente. Então começou-se a discutir, por exemplo, isso. Haveria essa aplicação retroativa? Bom, a lei nada falou. A ausência de disposição legal específica. Aí, uma grande parte da doutrina começou a dizer o seguinte, olha, se o artigo 1º, parágrafo 4º, diz que se aplica ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, tem que aplicar o princípio da retroatividade mais benéfica para a improbidade. Por quê? Porque o STJ tem diversos entendimentos, todos aqui, olha, pontuados. O STJ tem diversos entendimentos
aplicando o princípio da retroatividade mais benéfica, o princípio lá do direito penal, aplicando ao processo administrativo. Veja, diversos julgados do STJ, entendendo pela aplicação do princípio da retroatividade mais benéfica no âmbito do processo administrativo. Portanto, aplicando ao direito administrativo sancionador. Como o artigo 1º, parágrafo 4º diz que se aplicam ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, haveria a aplicação da retroatividade mais benéfica na improbidade. Essa é uma doutrina que ganhou bastante força quando a Lei 14.230 foi publicada. Ocorre, e aí vamos lá, o Supremo Tribunal Federal prolatou esse julgado. O agravo em RE 843989, e em sede de repercussão geral, fixou alguns entendimentos extremamente importantes para nós. Bom, primeiro, o Supremo choveu no molhado, mas era importante isso. Primeiro, o Supremo reafirma a necessidade da figura do dolo para a configuração do ato de improbidade. O Supremo vem e diz: é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo. Então, para configurar a improbidade administrativa e para o sujeito ser responsabilizado por improbidade na via judicial, haveria a necessidade da figura do dolo. Não havendo mais a culpa como ato de improbidade. Perfeito. Aí o Supremo passou a discutir, nos itens 2 e 3 da tese, a aplicação retroativa ou não. E aí o Supremo vem e diz o seguinte: olha, a norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa, olha o que diz o Supremo, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada. Então, preste atenção, pessoal. A Lei 14.230 foi publicada no dia 26/10/2021. A Lei 14.230 foi publicada no dia 26/10/2021. Então, se até o dia 25/10/2021 tiver ocorrido trânsito em julgado por um ato culposo de improbidade, este sujeito vai responder pelo ato de improbidade. Se houver até o dia 25/10/2021 trânsito em julgado, ato culposo de improbidade, o sujeito vai responder pelo ato culposo. Por que ele vai responder pelo ato culposo? Porque a revogação da modalidade culposa não irá retroagir para alcançar aquelas decisões que já tenham tido trânsito em julgado. Esse é um ponto importante, pessoal, porque o Supremo vai pontuar que não há que se falar em aplicação automática da retroatividade da lei mais benéfica no âmbito da improbidade. Porque haveria, se houvesse essa aplicação automática, um enfraquecimento de institutos que combatem a corrupção, como a improbidade administrativa, como a lei de improbidade. E o Supremo diz mais, o Supremo vai dizer o seguinte: lá, esse princípio da retroatividade mais benéfica
é pensado eminentemente para o processo penal, para o direito penal, em que está envolvida ali a liberdade do indivíduo, coisa que não acontece no âmbito da improbidade. A improbidade não tem relação com liberdade do indivíduo. Então, não há uma aplicação automática e, portanto, não se aplica de maneira retroativa aquilo que tenha ocorrido, trânsito em julgado. E aí o Supremo vem no item 3 e diz o seguinte: a nova lei aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior, mas sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juiz analisar eventual dolo por parte do agente. Então, diz o Supremo: o sujeito praticou um ato de improbidade culposo antes de 26 de outubro de 21? Sim. Antes do dia 25, né? Porque, na verdade, o trânsito em julgado teria que ser dia 25. O sujeito praticou antes do dia 25 um ato culposo, não teve trânsito em julgado até então, haverá aplicação retroativa e o sujeito não responderá pelo ato de improbidade culposo. Haverá aplicação retroativa e o sujeito não responderá pelo ato culposo. Só que o Supremo, mais uma vez, diz: não se trata de uma aplicação automática. O juiz, antes de extinguir o processo, ele precisa analisar se não há dolo por parte do agente. Se houver o dolo, o processo continua. Se houver a culpa, o processo se extingue, não segue. E nesse mesmo julgado, o Supremo ainda foi fixar tema acerca do novo regime prescricional da Lei 14.230. A prescrição na 8429 era de prazo de 5 anos, a contar do término do exercício do mandato eletivo e do cargo em comissão. 5 anos a contar do término do mandato eletivo ou do cargo em comissão. A grosso modo, para você perceber, basicamente seria o seguinte: olha, imagine um membro de um dos poderes com mandato eletivo que tenha sido eleito em 2000, tenha praticado um ato de improbidade aqui, em 2001, ficou até 2004, foi reeleito de 2004 para até 2008. Na redação da legislação anterior, o prazo prescricional começaria a correr aqui, a partir de 1º de janeiro de 2009, do término do exercício do cargo ou do cargo em comissão ou do mandato eletivo. Ocorre que a nova lei afastou esse regime prescricional. E a nova lei traz agora um prazo até de 8 anos, maior do que 5, mas 8 anos a contar da ocorrência do fato. Isso, para mim, é algo muito surreal. Contar prazo prescricional da data da ocorrência. Não é nem da ciência do ato de improbidade pela administração ou pelo MP. É da data da ocorrência. Pessoal, ninguém pratica ato de improbidade e sai gritando na janela de casa, na janela do trabalho. O ato de improbidade é praticado na calada. Ninguém comete ato de improbidade e sai gritando mundo afora para que tenham conhecimento. O ato de improbidade está sendo praticado neste momento, caladinho, quietinho. E que às vezes vai se ter conhecimento disso daqui a anos. E para a nova lei, o prazo começou a ocorrer na data da ocorrência. Não é nem da ciência. Mas aí o Supremo vem e diz que esse novo regime prescricional é irretroativo,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, a partir, então, de 26/10/2021. Esse é o primeiro julgado tomado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da lei de improbidade, da lei 14.200. Nós tivemos um segundo julgado, uma ADI 7236. Essa ADI, que ainda não temos julgamento final. Essa ADI ainda está em cautelar, está em decisão cautelar. Vai fazer exatos um ano da ADI 7236 e ainda está em caráter cautelar. Nela, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia destes dispositivos aqui da Lei 8429. Olha só, ele suspendeu o do artigo 1º, parágrafo 8º, o 12, parágrafo 1º, o 12, parágrafo 10, o 17b, parágrafo 3º e o 21, parágrafo 4º. Cá entre nós, essa ADI, só para te pontuar, ela foi ajuizada pela Associação do Ministério Público, Associação Nacional do MP. Ainda não há uma declaração de inconstitucionalidade, o que há é suspensão de eficácia. O artigo 1º, parágrafo 8º, e o artigo 17b, parágrafo 3º, o plenário do Supremo pode declarar inconstitucional ou não. Ali vai depender do entendimento de cada ministro. Honestamente, eu não vejo problemas na declaração de com e nem na declaração de inconstitucionalidade. Vai haver defesa de posicionamento. Então, eu nem me preocupo muito em conversar com vocês. A que eu me preocupo mais está relacionado ao 12, parágrafo 1º, ao 12, parágrafo 10 e ao 21, parágrafo 4º, que aí, então, eu quero conversar com vocês. De todo modo, depois eu disponibilizo essa nossa apresentação, deixo aqui o artigo 1º, parágrafo 8º, para depois você fazer a leitura e entender que esse dispositivo tem a sua eficácia suspensa. Mas eu quero aqui, primeiro, passar no artigo 12, parágrafo 1º. Porque olha só, pessoal, a jurisprudência do STJ enfrentou ao longo do tempo a extensão da sanção perda da função. A perda da função pública. Qual seria a extensão disso? Então, havia turma do STJ que entendia que a perda da função alcançaria apenas o vínculo que o sujeito tivesse no momento do cometimento da infração. Havia uma outra turma que entendia que o sujeito perderia o vínculo que ele tivesse no momento do trânsito em julgado, pouco importando o vínculo que ele tinha no momento do cometimento. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento e falou o seguinte: olha, o sujeito vai perder o cargo que ele tiver no momento do trânsito em julgado. Então, para o STJ, haveria a seguinte situação: o sujeito praticou o ato de improbidade como prefeito e no momento do trânsito em julgado ele estava como deputado federal. O sujeito perderia o cargo de deputado federal. Esse foi o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ. A nova lei supera o entendimento do STJ, com base no artigo 12, parágrafo 1º, e ela vai dizer o seguinte: a perda da função, nas hipóteses dos incisos 1 e 2, ou seja, nas hipóteses de enriquecimento ilícito e de dano ao erário, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza
que o agente público ou político detinha na época do cometimento da infração. Ou seja, vem a legislação e diz o seguinte: o sujeito vai perder apenas o vínculo que ele teve no momento do cometimento. Então, nesse meu exemplo, o sujeito praticou o ato como prefeito. E no momento do trânsito em julgado está como deputado federal, ele não perderia o cargo de deputado federal. Ele só perderia se ele ainda estivesse no cargo de prefeito. A lei ainda diz que poderia o magistrado, na hipótese do enriquecimento ilícito, estender aos demais vínculos. O ministro Alexandre de Moraes olha para esse dispositivo e fala: nada disso. A perda da função independe do cargo ocupado no momento da condenação. E o ministro Alexandre de Moraes ainda fala o seguinte: olha, a medida, essa disposição do artigo 12, parágrafo 1º, pode eximir determinados agentes da sanção por meio da troca de função. Então, olha só, o sujeito hoje está num cargo em comissão, cometeu um ato de improbidade. Opa, para eu afastar a perda do cargo, eu exonero esse sujeito do cargo em comissão e nomeio ele para outro cargo. Se mantém a literalidade da lei 8429, o sujeito não perderia o cargo. O ministro Alexandre de Moraes olha para isso e fala: nada disso. Suspensa a eficácia desse dispositivo, dessa redação. E muito possivelmente o plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar isso aqui inconstitucional mesmo. E vai prevalecer a perda do vínculo, independentemente do cometimento da infração. Outro dispositivo, o 12, parágrafo 10. Ele vai dizer o seguinte: olha, para efeito da contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Pessoal, o que é isso que está dizendo aqui? Imagine que o sujeito teve o seu trânsito em julgado de uma decisão condenatória em 2030. Mas teve uma decisão colegiada em 2024. Nesta decisão transitada em julgado, a suspensão dos direitos políticos ficou firmada em 7 anos. Eu só posso executar a suspensão dos direitos políticos com o trânsito em julgado. Então, eu só posso executar lá em 2030 essa suspensão dos direitos políticos. Só que vem a legislação, o artigo 12, parágrafo 10, e diz o seguinte: o intervalo de tempo entre o trânsito em julgado e essa decisão colegiada será aplicado retroativamente para contar como suspensão dos direitos políticos. O intervalo de tempo aqui não foi de 6 anos? Bom, não foram 7 anos condenado para suspensão dos direitos políticos? Eu pegaria o intervalo de tempo e suprimiria 6 anos. No frigir dos ovos, o sujeito iria ter quantos anos de direitos políticos suspensos? Apenas 1 ano. Ministro Alexandre de Moraes olha para isso e fala: não, peraí. O legislador quis misturar a inelegibilidade prevista lá na Lei Complementar 64 com suspensão dos direitos políticos. De fato, por uma decisão colegiada, o sujeito está inelegível, diz a Lei Complementar. Mas os seus direitos políticos não estão suspensos. Então, eu não posso misturar e confundir inelegibilidade e suspensão dos direitos políticos. Inclusive, são institutos que podem ser cumulados. Razão pela qual o
ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia dessa redação. Bom, vem o 17b, parágrafo 3º, que eu disse a você, o Supremo pode ou não declarar inconstitucional, a ver o que o plenário vai decidir, mas ainda vem importantíssimo o artigo 21, parágrafo 4º. O artigo 21, parágrafo 4º, pessoal, para mim, é um dos maiores absurdos colocados na Lei 8429. Uma das maiores bizarrices que foi colocada na 8429. O artigo 21, parágrafo 4º, diz assim, olha, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal. O que a legislação aqui está dizendo é: se o sujeito foi absolvido penalmente, qualquer que seja o fator, por uma decisão colegiada, sujeito absolvido penalmente, qualquer que seja o fator, por uma decisão colegiada, ele vai ser absolvido por improbidade. Que eu impeço a tramitação da improbidade, da ação de improbidade. Ou seja, se o sujeito fosse absolvido penalmente, porque o fato é atípico no direito penal, ele seria absolvido por improbidade. Mas o fato de ser atípico no âmbito penal não quer dizer que não seja improbidade. Porque, lembre, as instâncias civil, penal e administrativa são independentes. As instâncias são autônomas, as instâncias são independentes. O julgamento de uma, como regra, não interfere na outra. Vem a lei e traz essa possibilidade. E o ministro Alexandre de Moraes olha para isso e suspende a redação desse dispositivo. Veja, esses três que eu passei com você, eu acredito que o plenário do Supremo Tribunal Federal vai declarar inconstitucional todos esses dispositivos. Os outros dois eu também acho que o plenário vai. Mas aí não é tão grave assim. Agora, esses três em que eu passo aqui é uma inconstitucionalidade para mim muito grande. Afinal, pessoal, nós temos que pensar que a lei de improbidade, pelo menos essa é a minha ótica, a lei de improbidade, ela é pensada para proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa. Ela não é pensada para a proteção do agente ímprobo. Ela é pensada para proteger o patrimônio público, a defesa da moralidade, a probidade administrativa. Então, eu não posso ter numa legislação dispositivos que enfraquecem esta proteção. É claro que há abusos? Há. Mas se há abusos por parte do MP, se há abusos por parte da Fazenda que ajuiza aquela ação de improbidade, eu tenho que combater o abuso e não o instituto que protege o patrimônio público, a moralidade administrativa. Ao menos essa é a minha ótica, é a minha visão. Bom, para fechar, nesse mesmo julgado, o ministro Alexandre de Moraes conferiu interpretação conforme ao artigo 23C. Porque o artigo 23C estabelecia o seguinte, olha, o sujeito que praticasse um ato contra os recursos públicos dos partidos políticos, ele sofreria sanções da lei dos partidos políticos, não havendo incidência da lei de improbidade. O ministro Alexandre de Moraes confere interpretação conforme para dizer que o artigo 23C
no sentido de que atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos poderão ser responsabilizados nos termos da Lei de Partidos Políticos, a Lei 9.096, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade, sem prejuízo da Lei de Improbidade. Ou seja, o sujeito responderá pelos dois. Bom, pessoal, só para reafirmar que eu converso com você rapidamente sobre a tipologia da improbidade, só para você observar como a Lei 14.230 quis deixar claro a necessidade do dolo e do dolo ser um dolo específico. Ela vai dizer no parágrafo 1º que considera-se atos de improbidade as condutas dolosas e vai dizer, olha aqui, no parágrafo 2º, o dolo específico, que é a vontade livre e consciente, olha aqui o dolo específico, de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, não bastando a mera voluntariedade do agente. Então, é alcançar o resultado previsto no artigo 9º, 10 e 11. Ela reafirma isso ainda no parágrafo 3º, que vai dizer que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Olha aí, mais uma vez, o dolo, e não é qualquer dolo, a figura do dolo específico, com fim ilícito de alcançar o resultado pretendido. Rapidamente, para a gente sistematizar, observe que nós temos 3 tipos de atos de improbidade. Artigo 9º, artigo 10 e o artigo 11. Nós temos no artigo 9º a mais grave, a conduta mais severa, que é o enriquecimento ilícito. No artigo 10, nós temos a lesão, o dano ao erário. E no artigo 11, nós temos a violação a princípios. Artigo 9º, 10 e 11, enriquecimento ilícito, dano ao erário, violação a princípios. De modo, preste muita atenção, o artigo 9º e o artigo 10 estão num rol exemplificativo. Ao passo que o artigo 11 vai estar num rol taxativo. Como que eu sei isso? Por causa das redações do artigo 9º, 10 e 11. Olha só, o artigo 9º e o artigo 10, ao final, tem essa palavrinha aqui, ó, notadamente. Notadamente. O que me indica um rol exemplificativo. O artigo 11, não. O artigo 11, ao final, fala assim, olha, caracterizada por uma das seguintes condutas. E ele lista incisos que configuram violação a princípios. Por isso, o rol é taxativo. Ao menos esse é o entendimento de uma doutrina majoritária. Eu queria conversar com vocês especificamente sobre um caso do artigo 10. Porque o artigo 10, a jurisprudência do STJ falava o seguinte, olha, para configurar lesão, para configurar dano ao erário, haveria a necessidade de um dano efetivo. A jurisprudência do STJ falava que seria necessária a configuração de dano efetivo, exceto na fraude à licitação. Na fraude à licitação, a jurisprudência do STJ falava, havendo uma contratação direta indevida, o dano ao erário se presume.
na fraude à licitação haveria um dano in re ipsa, que foi superado agora pela redação da nova lei. O artigo 10 agora, lá no seu inciso 8º, na sua parte final, exige perda patrimonial efetiva no caso da fraude à licitação. É uma superação do entendimento da jurisprudência do STJ, que falava que a fraude poderia gerar um dano in re ipsa presumido e que isso configuraria improbidade administrativa. Agora não mais. Pode até ter ocorrido fraude, mas para que haja ato de improbidade tem que se comprovar a perda patrimonial efetiva. Bom, outro ponto que eu queria conversar com vocês estão relacionados a alguns casos do artigo 11. E veja que eu trouxe 4 casos que foram revogados. E por que eu trouxe esses que foram revogados? Para você saber que eles foram revogados, mas acima de tudo, esses 2 primeiros. Deixar de praticar, na verdade, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento e retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Artigos 11, inciso 1 e 2. E o Supremo Tribunal Federal, recentemente, adotou a mesma ideia da revogação da modalidade culposa para essas 2 situações. Porque, veja, você há de convir comigo que é absolutamente possível que alguém tenha praticado uma das condutas do artigo 11, inciso 1 e inciso 2, antes da revogação. Você há de convir comigo que é possível que alguém tenha praticado antes. Com a entrada em vigor da 14.230, isso foi revogado. E aí? Eu aplico retroativamente ou não? E aí o Supremo falou, preciso analisar o quê? O trânsito em julgado. Havia trânsito em julgado? Havia. O sujeito vai responder. Não havia, o sujeito não responde mais. Pessoal, outro ponto que trago para a gente conversar, são os artigos 11, o inciso 11 e o inciso 12. É uma novidade. O inciso 11, por exemplo, é o que vai agora trazer o conceito, vai nos pontuar o conceito legal de improbidade. Nós não tínhamos um conceito legal de improbidade. O conceito de improbidade era passado pela súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. Só que o conceito legal é igual ao da súmula vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou a função de confiança, ou ainda a função gratificada. Compreendido ainda o ajuste mediante designações recíprocas, ou seja, o nepotismo cruzado. Né? É o mesmo conceito. Redação um pouquinho diferente, mas o conceito, a essência é a mesma da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. E agora também é ato de improbidade o artigo 11, inciso 12, que é a violação ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Violação ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que consagra
o princípio da impessoalidade. Vai dizer o 37, parágrafo 1º. A publicidade da administração deve ter caráter educativo, informativo, de orientação social. A publicidade da administração deve ter caráter educativo, informativo, de orientação social. Dela não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. Não pode. O desrespeito a este artigo 37, parágrafo 1º, ou seja, a publicidade institucional gerando promoção pessoal viola o princípio da impessoalidade e agora é ato de improbidade administrativa que viola princípios. Bom, praticado o ato de improbidade, quais são as possíveis sanções? Olha, vou começar com você aqui pontuando o seguinte: ressarcimento integral do dano, se efetivo. Isso não é uma sanção. As sanções estão previstas no artigo 12, tá? Da 8429. Isso não é uma sanção. Na Lei 8429, isso estava como sanção. A própria jurisprudência do STJ falou: isso não é sanção. Isso é uma consequência da condenação. E a nova lei aderiu a isso. Não é uma sanção, é uma consequência da condenação. Aí, olha só. Vamos para as sanções da violação a princípios. Já na 8429, na sua redação original, não havia perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente. Já não havia lá e continua não havendo aqui. A grande novidade, e aí, pessoal, honestamente, eu discordo do nosso legislador, é não haver perda da função e suspensão dos direitos políticos para violação a princípios. Para violar princípios, no caso de violação a princípios, o sujeito vai apenas pagar multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios por prazo não superior a 4 anos. Veja, pessoal, fazendo uma análise econômica do ato de improbidade, pode valer a pena violar princípios. Um prefeito, um vereador, um deputado, um governador, um ministro, um presidente, enfim, independente, pode olhar para a violação a princípios e falar: eu vou cometer o nepotismo. Eu vou gerar publicidade a meu favor, por exemplo. Porque se eu for condenado, eu vou pagar uma multa de até 24 vezes. Talvez economicamente valha a pena. E proibir de contratar com o poder público ou receber benefícios, eu não vou ter essa sanção mesmo. Porque eu não contrato e nem recebo benefício por parte do poder público. Essa é uma sanção voltada mais para a pessoa jurídica. Então, numa análise econômica da condenação, isso aqui pode valer a pena. A violação a princípios pode valer a pena. Porque no frigir dos ovos, o que o gestor tem medo é de perder o seu cargo. O que ele tem medo é de ficar suspenso com seus direitos políticos e morrer politicamente. Ou ao menos se enfraquecer politicamente. Ele não tem medo de pagar multa. Parcela. Às vezes vem depois uma anistia, algo nesse sentido. Deixa correr. E 24 vezes o valor da remuneração é só fazer cálculo. E pode falar: ok, eu pago. Porque eu vou ganhar mais. Eu vou ter um mau benefício em outro sentido. Então, acho que o legislador mandou mal. Mas essas são as sanções da violação a princípios. Nos outros dois, não.
no enriquecimento e no prejuízo ao erário, nós podemos ter todas as sanções. Perda dos bens ou valores, perda da função, suspensão dos direitos políticos no enriquecimento até 14, no prejuízo ao erário até 12, multa civil no enriquecimento equivalente ao acréscimo patrimonial, no prejuízo ao erário equivalente ao valor do dano. E proibição de contratar não superior a 14 e no prejuízo ao erário não superior a 12. Bom, meus amigos, vamos caminhando para o fim da nossa conversa aqui, ao menos da minha fala única, né, para a gente, às vezes, bater um papo aí posteriormente. Nós temos uma outra decisão tomada pelo Supremo, ADI 7042 e ADI 7043, em que o Supremo Tribunal Federal, aí uma decisão importantíssima para nós de procuradorias, foi, primeiro, a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos. Para quê? Para restabelecer a legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva entre o MP e a Fazenda, para tanto propor a ação de improbidade, quanto para a celebração do acordo de não persecução civil. Olha só, o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade desses dispositivos e restabelece a legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva entre MP e a Fazenda para ajuizamento de ação e para celebração do ANPC. Porque a lei permitia apenas ao MP ajuizar e celebrar o ANPC. Agora, com a decisão do Supremo, a Fazenda, nós da Procuradoria, ganhamos novamente a possibilidade de tanto ajuizar a ação quanto celebrar o ANPC. E aí, talvez, um outro ponto importantíssimo. O Supremo declara a inconstitucionalidade com redução de texto do parágrafo 20 do artigo 17. O artigo 20, parágrafo 17, o artigo 17, parágrafo 20, estabelecia que a fazenda pública, que a advocacia pública, perdão, que a advocacia pública era obrigada a fazer a defesa judicial do agente público que responda por improbidade com base no parecer da Procuradoria. Obrigatória a defesa judicial, dizia o artigo 20, o artigo 17, parágrafo 20. Vem o Supremo e fala: não existe obrigatoriedade. O que há é a possibilidade da advocacia pública realizar essa defesa. E o último julgado, pessoal, aqui, do Supremo Tribunal Federal, agravo em recurso extraordinário 1175650, em que o Supremo fez o que neste julgado? O Supremo declarou a constitucionalidade do uso da colaboração premiada nas ações de improbidade administrativa. Mas aí preste atenção. A utilização da colaboração premiada nas ações de improbidade pelo MP. Não pode ser, não é possível usar a colaboração premiada quando a Fazenda ajuiza a ação. É o MP. E aí o Supremo estabelece algumas diretrizes. O Supremo coloca que precisa se remeter ao juiz o termo, as declarações do colaborador e a cópia da investigação. E o juiz ouve sigilosamente o colaborador. E aí ele vai analisar a regularidade, a legalidade e a voluntariedade da manifestação de vontade. As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos, são insuficientes para o início da ação civil de improbidade. Claro, né?
a simples alegação do agente colaborador já vai permitir o início da ação de improbidade? Tem que ter outras provas para legitimar, para mover a máquina. E veja o seguinte, tem que ter o ressarcimento integral. Veja, a obrigação de ressarcimento deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida apenas negociação em torno do modo e das condições para a indenização. Mas o valor tem que ser pago de maneira integral, não necessariamente de maneira à vista. O que eu vou poder fazer é transacionar, é acordar acerca do modo e das condições para o pagamento dessa indenização. Como eu disse, esse acordo deve ser celebrado pelo MP, a pessoa jurídica vai atuar como interveniente, e aquilo que já tenha sido firmado somente pelo MP fica preservado, desde que haja o ressarcimento total do dano e tenha sido homologado em juízo e cumprido pelo beneficiário. Perfeito? Pois muito bem, pessoal. Com isso, eu encerro aqui a apresentação e me coloco à disposição para eventuais dúvidas, para que a gente possa aqui conversar. Eu já vejo que tem até uma do Ariel aqui, ó. O Ariel traz até, se já me permite, um julgado do STJ, muito bom, Ariel, o seu posicionamento. É um julgado do STJ que, inclusive, saiu na parte de processo penal, que vai dizer exatamente o que o Ariel coloca aqui, ó, absolvição na ação de improbidade, em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida, esvazia a justa causa para manutenção da ação penal. No caso, o crime era de corrupção ativa que não admite modalidade culposa. Como o senhor enxerga essa repercussão na esfera administrativa, da esfera administrativa no âmbito penal e a independência das instâncias? Ó, só um cuidado, Ariel, o seguinte, não é repercussão da esfera administrativa no âmbito penal. Só lembrando que a temática da improbidade é uma temática judicial, é uma esfera civil. Inclusive, o Supremo reafirma isso. É uma jurisdição civil, tá? Não é esfera administrativa repercutindo no âmbito penal. É, na verdade, uma esfera civil repercutindo no âmbito penal. E eu acho que o STJ tem razão. Se não há dolo para improbidade, eu não tenho como ter dolo no âmbito penal. Se o fato no direito penal não admite a culpa, o fato de na improbidade já tivermos definido que não há o dolo, não há justa causa para seguir na ação penal mesmo. Acho que o STJ acerta aqui. Bruno, eu tenho. Até aqui eu caí em determinado momento, eu caí aqui da nossa reunião porque apagou a luz aqui em casa. Então eu estou contando com a bateria aqui do notebook e com a internet do celular. Eu tenho aqui a pergunta do residente Lucas, mas da boa parte, eu assisti boa parte, consegui acompanhar. Eu acredito que tu até já tenhas respondido, porque era a questão do julgamento das ADI 7042 e 7043, que se entendeu que os entes públicos também podem, de forma concorrente com a MP, propor ação de improbidade, né? Que isso devolveu à advocacia pública a legitimidade para ingresso com as ações, né? Então, eu acredito que essa pergunta já tenha sido devidamente enfrentada. E a minha grande questão que eu tinha aqui era com relação ao nepotismo, que tu também trouxeste elementos, né? Eu acredito que o nepotismo, ele já
é difícil da gente ver ele enfrentado realmente, exceto por casos muito gritantes, né? E Verdade. eu acredito que até de acordo com aquilo que tu colocaste, agora com o artigo 11, parágrafo 5º, se torna muito mais difícil e acaba, se o político, no caso, ele faz uma relação custo-benefício, até por vezes considerando algum prejuízo político que ele possa ter por não designar, às vezes até por um nepotismo cruzado, deixar Exatamente. de trazer algum aliado seu fazendo uso do nepotismo cruzado, talvez ele venha considerar plausível até o risco de sofrer a penalidade. Porque Exato. pelo artigo 11, parágrafo 5º, não há uma penalidade, uma reprimenda significativa. Então, parece que, principalmente, eu vejo o artigo 11, parágrafo 5º, como algo que viabiliza mais o nepotismo cruzado em função daqueles loteamentos políticos, como a gente chama, né, do toma lá da cá, em que Exatamente. eu vou nomear o filho do conselheiro do Tribunal de Contas, eu vou nomear o filho do desembargador, tal, Exato, nessas exato. situações. Porque o artigo 11, parágrafo 5º vai dizer que não configura o ato de improbidade, não configura nepotismo, se não houver o dolo específico de alcançar o resultado pretendido. Mais uma vez, o dolo específico. Então, E nós, eu não sei o quanto que tu vês isso na prática, mas a questão do dolo, tanto na redação original da lei de improbidade, quanto com essas alterações agora, ele já era difícil nos anos 90 da gente obter a prova do dolo, né, de algum conluio, de alguma situação desse gênero. E agora me parece que o obstáculo ficou ainda maior. A que tu atribuis isso? Porque a gente veio de muita reclamação também do mau uso da lei de improbidade, principalmente na questão da violação a princípios, né? Ou até nas situações em que só era exigido culpa. Será que foi uma reação a alguns excessos? fatalmente. Fatalmente, o que nós temos é uma reação a, a abusos que acontecem, que aconteciam e ainda acontecem, porque esses processos ainda estão em curso, sem dúvida, né? Há membros do MP e também retaliações feitas por entes públicos. Então, por exemplo, quando um prefeito sai do mandato, um outro assume, e aí determina que a procuradoria, principalmente em municípios pequenos, isso não vai acontecer em municípios como Porto Alegre, como Belo Horizonte, que acionem a ação de improbidade contra o gestor anterior, porque era o seu adversário político, e isso é, sem sombra de dúvida, uma retaliação, é uma reação legislativa a abusos. Mas como eu pontuei isso ao longo do nosso encontro aqui, eu não acho que a gente deve alterar o mecanismo de proteção da defesa da probidade, da moralidade, por abusos. O que a gente tem que pegar é combater os abusos e não reduzir a Exato. proteção da moralidade administrativa, da probidade administrativa. Eu Hoje, também, desculpa. não, hoje eu acredito, para haver uma condenação por um ato de improbidade nos termos da nova lei, olha, vai ser algo muito difícil. É que também nós vínhamos de um momento em que, pelo menos a nossa realidade aqui na Justiça Gaúcha, era de um volume significativo de processos que vinham de longa data tramitando, e o que acaba gerando um descrédito sobre a efetividade da lei de improbidade administrativa. Eu não sei se quem concebeu as mudanças também vislumbrou nisso, que com a redução da carga judicial de processos de improbidade, poderia talvez haver uma concentração de esforços. Hoje, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos na Justiça Estadual uma vara específica de improbidade, que ela é relativamente recente, e é específica para isso, dado esse volume.
talvez com uma concentração de esforços em um número menor de ações, talvez se dê uma efetividade e até uma, digamos assim, algumas penalidades venham a ter um destaque especial para mostrar que houve algum tipo de empoderamento do setor, de restrição à improbidade administrativa, não sei. Eu fico com essa dúvida legítima mesmo. Não, tem razão, é de fato algo a se ponderar também, porque um processo não pode ficar sendo arrastado por anos, né? Embora o processo fique também arrastado por vários fatores, né? Não só pela morosidade, às vezes, do judiciário no julgamento, mas também por artifícios que a gente sabe que acontece na defesa do agente público ou do sujeito, né, do particular envolvido na improbidade, para de fato postergar e tentar prescrever. E isso é um ponto que na nova lei há grandes chances de prescrição. Porque Sim, agora, como eu disse, é na data da prática do ato, não é nem da data da ciência, e com o ajuizamento da ação de improbidade se interrompe a prescrição e ela recomeça a correr pela metade. Então pode, do dia para a noite, ao invés de termos 8 anos de prescrição, termos 4 anos. 4. E entre os marcos interruptivos da prescrição, porque agora há prescrição intercorrente, é possível que haja prescrição, e na verdade há grandes chances de ocorrer. Porque vai dizer a lei, por exemplo, o seguinte: ajuizou a ação de improbidade e interrompe a prescrição. E ela agora é de 4 anos. E tem que ocorrer uma sentença dentro de 4 anos. Porque se a sentença for depois de 4 anos, interrompe, haverá a prescrição da improbidade, da ação de improbidade. Mas isso, Bruno, também eu acho que pensando do outro lado, pensando pelo lado do agente, ou lado, enfim, de quem está sendo processado, que a gente sabe que houve alguns exageros, e que muitas pessoas ficaram com um verdadeiro receio É, de atuar na área pública, e isso faz com que seja muitas vezes difícil trazer talentos para um verdade, secretariado, é né? verdade. E no momento em que acontece a possibilidade dessa prescrição, se impede que a pessoa fique com a vida dela profissional toda maculada por um processo de tramitação muito lenta, Isso é né? verdade. Agora, uma outra questão que eu pensei, e me desculpa se tu colocaste, porque realmente uma parte eu perdi com a falta de luz e a tentativa de resgatar via celular aqui o contato. Nesses casos em que a lei ela limitou, no caso de fusões e aquisição, a responsabilidade restrita, então, no valor da transação que foi efetuada, né? No valor do patrimônio que foi que entrou na fusão ou aquisição. E aí eu fico pensando nessas questões que nós temos muitas vezes grandes construtoras, enfim, grandes empresas contratantes com entes públicos sancionadas com restrições na área de improbidade. E essas sanções, no caso de uma fusão ou aquisição, na parte de contratação com o poder público, elas acabam caindo para a nova empresa que venha a ser criada. Não sei se tu chegaste a abordar esse aspecto, se tu acha que isso pode abrir espaço à criação de empresas com essa motivação, principalmente em grandes áreas, onde se envolve muitos recursos. Acho que a chance é grande e aí a gente vai precisar de uma jurisprudência reativa a essas situações, né? Para que se evite isso, né? Na verdade, empresas que tenham sido constituídas posteriormente com o objetivo de burlar a sanção, que também fiquem impossibilitadas. Como o STJ tem entendimentos nesse sentido lá na lei de licitações, né? Já na 8666, o STJ tem que sociedades, né, que em novas empresas, com sócios, com certa identidade de sócios, que tenham sido penalizados, por exemplo, com a declaração de inidoneidade, com a suspensão temporária, ficariam impossibilitados de participar do processo licitatório. Eu acho que aí a nossa jurisprudência
vai precisar vir nesse sentido, né? Sob pena de É fato se e o acontecer. problema, justamente para que essa jurisprudência venha, é a questão sempre, que eu acho o nó górdio, é a questão da prova do dolo. Exato. Então, a questão de como fazer para, na prática, provar o dolo, se eu não tiver medidas efetivas ou um entendimento, digamos, um pouco mais alargado sobre as formas de provar esse dolo, eu não consigo atacar nem pela frente da identificação da prática de fraude por esses gestores e, consequentemente, eu também não vou conseguir provar que uma iniciativa de uma criação de nova empresa mediante fusão ou aquisição, ela se deu para abrir espaço a novos contratos, também feitos de forma fraudulenta com a criação de uma nova empresa, né? Então, acredito que essa questão do dólar ela acaba gerando uma bola de neve que vai trancando várias modificações legislativas, né? Com certeza, é exatamente isso, e aí é importante termos uma jurisprudência de defesa do patrimônio e da moralidade administrativa. A ver, né? Vamos ver Exato. como isso vai ser conduzido. A verdade é que a lei é muito nova e as alterações são muito novas e ainda tudo isso ainda vai chegar, né? Pode ser que chegue, né? Deve chegar aos tribunais superiores com mais força, né? Esse Sim. é um ponto a ser observado também. Com certeza, Bruno. Bom, eu não consigo visualizar porque eu perdi algumas questões que estavam no chat, mas tu visualizaste a do Ariel, Isso. e eu colei a do Lucas, que no fim tocou com um ponto que tu acabaste abordando depois. Perfeito. Eu não sei se tem mais alguma no chat, se alguém O aqui do Cedim pode ajudar. Luiz Roberto coloca aqui que ele leu um artigo que a conclusão do ministro, o professor Luciano Ferraz traz a seguinte conclusão do ministro Alexandre de Moraes, né? Que a tese vencedora no julgamento, lá da repercussão geral 1199, é de que a da lei, a da retroatividade mitigada da lei 14.230 traz consequências absolutórias mais amplificadas do que isso. Como que eu enxergo a discussão acerca desse tema? Honestamente, eu não entendi muito bem esse ponto aqui do que dessa conclusão, né? Consequências absolutórias mais amplificadas do que isso. Mas só para reaplicar, só para que é Ele o está dizendo do. que ele não restringe a retroatividade só na improbidade culposa. É verdade isso. Inclusive, o Supremo já reconhece, quando eu disse, por exemplo, que o Supremo entendeu pela mesma ideia de aplicar retroativamente a revogação dos artigos 11, inciso 1 e inciso 2. Quando a Lei 14.230 revoga os incisos 1 e 2 do artigo 11, o próprio Supremo, em recente julgamento, já falou: olha, eu vou aqui aplicar a mesma ideia lá da retroatividade da revogação da modalidade culposa. Tem trânsito em julgado, eu não aplico retroativamente. Não tem trânsito em julgado, eu aplico retroativamente. Então, de fato, essa deve ser essa deve ser a moral da história que nós devemos tirar, deve ser a lição que nós devemos tirar no julgado do Supremo Tribunal Federal. Eu vou aplicar os aspectos benéficos retroativamente se não houver trânsito em julgado. Não aplico os aspectos benéficos se tiver tido trânsito em julgado. Essa deve ser a ideia. Ah, perfeito. Eu vi ali que o Luiz também gostou da resposta. Bruno, eu acredito que tenhamos as inscrições encerradas agora para perguntas. Eu só tenho a te agradecer aqui pela presença. A gente está com 67 pessoas aqui contando comigo e contigo, então são 65 pessoas que estão nos ouvindo hoje. E o Cedim permanece à tua disposição para que sempre que tu quiseres tu participares aqui dos nossos eventos, trazeres alguma discussão, e eu gostaria de me
de garantir a possibilidade de ter para outros eventos também, né? Com a tua excelente didática de professor, né, Bruno? Olha, para mim foi uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu até brinquei com você, né, Karen, antes, eu nunca digo não, então me chamou, já pode saber que eu vou, então fatalmente eu estarei. Então, primeiro, agradecer a você, ao colega também, Rafael, que primeiro fez essa intermediação para que eu pudesse estar aqui. Para mim, um prazer, uma alegria muito grande. Volto novamente sempre que for chamado e aproveitar, Karen, e fazer duas coisas. Primeiro, me colocar à disposição de todos aqui que aqui estão, lá no Instagram, @BrunoBetCosta, onde eu sempre posto dicas, atualizações, temas do direito administrativo e fazer a propaganda aqui, ó, se me permite, Karen, do meu manual de direito Claro. administrativo. É o Manual de Direito Administrativo já de 2024, edição de 2024, pessoal, pela editora Gen Método. Ah, Está à venda já, tanto na editora quanto na Amazon, por exemplo. Então, olhe sempre onde está mais barato, né, para vocês pagarem sempre o menor preço. Um manual bem bacana, está bem completo e fica aí à disposição. Sempre que for chamado, estarei presente, ainda que virtualmente ou quem sabe até um dia presencialmente. Quem sabe presencialmente um dia, né, Isso Bruno? vai Já ser, que não deu para vir no nosso congresso de procuradores. esse vai ser um prazer estar com vocês, seja virtual, seja presencialmente. Agradeço mais uma vez e sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada a todos que estiveram presentes no evento de hoje no Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM. E aqui eu coloco que vocês podem acompanhar as redes sociais da pgm.poa, principalmente no Instagram, onde estarão sendo divulgados tanto novos eventos quanto o momento em que essa palestra vier a estar disponível no YouTube, no canal da PGM, que vocês também podem seguir. Muito obrigada pela presença de todos e um bom trabalho. Até logo!